Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um resumo para vocês. Dessa vez é o livro O Novo Nascimento, de Kenneth Hagin, que no caso é o pai, né? Que é o fundador do ministério Kenneth Hagin. Vamos lá, capítulo 1, Nascido de Novo na Família de Deus. Esta é a chave que abre todas as promessas de Deus. Jesus ensinou que o homem precisa nascer de novo. As seguintes afirmações vieram dos lábios de Jesus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18,3. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13,3. E há uma série de coisas que o novo nascimento não é. Ele não é uma confirmação, ser membro de uma igreja, o batismo nas águas, tomar sacramentos, observar deveres religiosos, receber o cristianismo intelectualmente, a ortodoxia da fé, ir à igreja, fazer orações, ler a Bíblia, ser moralmente correto, ser culto refinado, fazer boas obras, fazer o seu melhor, nem qualquer das muitas outras coisas em que alguns homens confiam para salvá-los. Nascer de novo, como ele vai explicar aqui profundamente nos próximos textos, é você receber o Senhor dentro do seu coração e ter a sua natureza transformada. Ao invés de você ter a natureza pecaminosa, agora você recebe a semente de Deus dentro de você, que é o novo nascimento. Aí a Bíblia fala também, cadê que eu não texto aqui? A Bíblia fala também aqui em João 3,7, importa-vos nascer de novo, que é o que Jesus falou para Nicodemos, né? Importa que você nasça de novo. Ele falou, como é que eu vou nascer de novo? Se eu já sou velho, e como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Porque ele pensava que Jesus estava falando sobre literalmente nascer de novo, o que é impossível. Mas Jesus estava falando sobre a natureza interior que precisava ser transformada, que precisava ser recriada, né? Capítulo 2, da morte para a vida. A morte, o inimigo que nos persegue, iniciou sua obra no nascimento da raça humana e a tem acompanhado ao longo do fluir dos séculos até o presente momento. A morte não fez parte da criação, nem fez parte do plano original de Deus. De fato, a morte física é um inimigo de Deus e um inimigo do homem. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:26 que a morte física é o último inimigo que será colocado debaixo dos nossos pés. Antes que possamos entender a natureza da morte, porém, precisamos entender a natureza do homem. O homem não é um ser físico, ele é espírito. Na verdade, o homem é um espírito que possui uma alma e habita e vive dentro de um corpo. E você pode ver isso, né? Em 1 Tessalonicenses 5:23. Vários tipos de morte são mencionados na Bíblia, mas existem 3 deles com as quais precisamos nos familiarizar. 1. A morte espiritual. 2. A morte física. E 3. A morte eterna, ou a segunda morte, que é ser lançado no lago que arde de fogo e enxofre. A morte espiritual significa a separação de Deus. O homem agora está unido ao diabo. Ele é um proscrito, um fora da lei, expulso do jardim sem nenhuma base legal para se aproximar de Deus. Ele não responde mais ao chamado de Deus, apenas à sua nova natureza ou ao seu novo Senhor. O homem é mais que um transgressor, ele é mais que um violador da lei, ele é um pecador. O homem é espiritualmente um filho do diabo e ele participa da natureza de seu pai. Você poderia pegar uma mula de orelhas caídas e fazer dela um cavalo de corrida. Poderia limpar os dentes e polir os cascos dela. Você poderia alimentá-la com a melhor comida, fazê-la correr ao redor da pista todos os dias e instalá-la no melhor estábulo. Mas no dia da corrida, quando for dado o tiro da largada, tudo o que ela poderá fazer será saltitar pela pista, porque afinal ela é uma mula. Correr simplesmente não está na sua essência. Agora você pode pegar um cavalo de corrida, não lhe dar um tratamento tão bom, mas quando posicioná-lo na largada e o tiro for dado, ele vai voar. Essa é a natureza dele. Ele nasceu e foi criado assim. Para a velha mula se tornar um cavalo de corrida, ela teria de nascer de novo, e isso é impossível. Jesus Cristo tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Hebreus 9:26 diz que ele aniquilou, destruiu, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Ele tomou sobre si nossa natureza pecaminosa, a natureza da morte espiritual, para que pudéssemos ter a vida eterna. Jesus veio para nos redimir da morte espiritual.
Adão foi banido da árvore da vida por causa da sua rejeição à palavra de Deus. De acordo com Apocalipse 2:7, todos os que agora aceitam e obedecem à palavra de Deus são trazidos de volta à árvore da vida. O novo nascimento não acontece gradualmente, ele é instantâneo. Você recebeu o Senhor, dentro de você algo é transformado. Ele é um dom de Deus recebido no instante em que cremos. Efésios 2:1 diz que aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, essa é a morte espiritual, foram vivificados por Deus e receberam vida da parte dele. E os versículos 8 e 9 dizem como isso aconteceu. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 8 e 9. Você precisa simplesmente admitir sua impotência e sua desesperança. Precisa admitir que você é exatamente o que a Bíblia diz, um pecador perdido. Então você pode vir e aceitar o que Cristo conquistou para você. Ou seja, é um dom, é um presente. Romanos 8:14-16 fala: Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Capítulo 3. Um novo nascimento. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, todas as coisas. 2 Coríntios 5:17. Reconheça que você é um pecador. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você é um pecador perdido, sem Deus e sem esperança, e que você precisa de um Salvador. Admita que Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-lo do pecado por meio do seu precioso sangue. Vá a Deus afastando-se do pecado e confessando Jesus como seu Senhor, e você nascerá de novo. Creia e confesse. Em Romanos 10, 9-10 fala: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. João 6,37: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vamos lá. João 3,36: Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E nós também temos aquele texto que todo mundo conhece, João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Capítulo 4. A água do novo nascimento. Jesus disse: Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3,7. Logo antes de dizer isso, Jesus afirmou: Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. O que é a água do novo nascimento? O que a água do novo nascimento significa? A água mencionada em João 3,5 é a palavra de Deus. Vamos provar isso ao analisar uma série de versículos. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra. Efésios 5:26. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6,63. Vós estareis limpos pela palavra que vos tinham falado. João 15:3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. O Espírito Santo então transformará a sua vida pelo poder da palavra de Deus e pelo sangue de Cristo. Nesse instante, então, ele nasce de novo. Essa nova criação, o filho que acaba de nascer em Deus, deve então crer na palavra de Deus e andar de acordo com ela. Ele precisa começar a ler a Bíblia e a orar a Deus. Deve andar e viver no Espírito e ser conformado com a palavra de Deus à medida que recebe luz. Capítulo 5. Fatos da nova criação. Eis aqui alguns fatos bíblicos sobre a nova criação que você, que é um crente em Cristo, passou a ser. Você é um filho de Deus, não é mais bastardo, mas agora é filho. É na palavra que conhecemos sobre o nosso Pai, sobre o seu amor, sobre a sua natureza, o quanto Ele cuida de nós, o quanto nos ama. Ele é tudo que a palavra diz que Ele é, e fará tudo que a palavra diz que Ele fará. Você é uma nova criatura, uma nova criação, uma nova espécie. No novo nascimento, o Espírito é recriado, mas o corpo não. É na dimensão do Espírito que todas as coisas se tornam novas. Portanto, ainda temos o mesmo corpo que sempre tivemos. Há um homem que vive dentro do corpo. Paulo chama de homem interior e chama o corpo de homem exterior.
Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Você é um com o Senhor. 1 Coríntios 6,17 fala: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Tem até uma música do Lindo Trono que é Espírito de Vida, muito linda. Aí ela fala, né? Lado a lado do Senhor, contigo eu quero caminhar e ser um só com teu espírito. Todas as coisas são possíveis para você. Ninguém discute o versículo da Bíblia que diz: para Deus tudo é possível, que é Mateus 19:26. Mas o Novo Testamento também diz: tudo é possível àquele que crê, Marcos 9:23. Tudo é possível àquele que crê. Enquanto dirijo pela estrada, dizer isso me ajuda a dirigir tranquilo. Quando enfrento uma situação aparentemente impossível, dizer em voz alta: tudo é possível àquele que crê, e eu creio, me ajuda a ter fé. Aquele que é maior está em você. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Infelizmente, muitos cristãos não sabem que nasceram de Deus, e que receberam a vida eterna, a vida e a natureza de Deus. Eles pensam que a vida eterna é algo que eles terão quando chegarem no céu. Muitos pensam que simplesmente receberão perdão pelos seus pecados. Se apenas nos foi ensinado que nossos pecados foram perdoados e que permaneceremos justificados somente se andarmos cuidadosamente diante de Deus, e nunca nos foi ensinado que a natureza de Deus está dentro do nosso espírito, então o pecado e Satanás continuarão a reinar sobre nós. Mas quando sabemos que o homem interior, o homem real, nasceu de novo e é um novo ser em Cristo Jesus, então governaremos e reinaremos sobre Satanás. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. É hora de a igreja se tornar consciente de que Deus habita dentro dela. Por muito tempo ela tem sido dominada pela fraqueza, pela doença, pelo complexo de inferioridade, pelos problemas e pela pobreza. Há muito tempo temos falado e pensado somente sobre essas coisas, a ponto de uma grave condição de dúvida, incredulidade e fracasso espiritual se estabelecer sobre a igreja. Essa psicologia da incredulidade tem roubado de nós a fé e a vida cristã vibrante e abundante que Jesus pretendeu que tivéssemos. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Entenda isso. Você é de Deus. Você nasceu do alto. O mesmo Espírito poderoso que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você. Não é de se admirar que a Bíblia diga: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. É porque o Deus com quem todas as coisas são possíveis vive dentro de nós. E é isso aí, pessoal. Que vocês tenham sido abençoados na prática da palavra. Tem um livro também da Joyce Meyer, que é muito antigo, que eu gravei há muitos anos atrás, que diz: diga a eles que eu os amo, que essa é na mesma pegada. Então, uma pessoa que ela está conhecendo Jesus, conhecendo sobre o amor de Deus por ela, que ela precisa se arrepender e entregar sua vida a Ele, eu indico esses dois livros: Diga a eles que eu os amo e O Novo Nascimento. E aí, pessoal, sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.